Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o poeta Paulo Fernandes, para mais uma vez dar aqui algumas dicas de trabalho, de emprego. Eu tenho dicas muito importantes. É uma dica que pode abreviar toda essa caminhada que os candidatos fazem em torno do mercado de trabalho. Nós sabemos que no Brasil, indiferente do partido político que esteja no poder, ou do presidente, da direita ou da esquerda, o Brasil sempre gira em torno de cerca de mais de 10 milhões de desempregados. Ou seja, não tem trabalho para todo mundo, é o que parece, porque senão algum governo inventaria alguma maneira de zerar esse índice. E não acontece, sempre há uma quantidade ali em torno de 10 milhões. Existem algumas maneiras que vocês podem fazer para abreviar é, a peregrinação, né, rumo ao mercado de trabalho. Uma das maneiras mais diretas é o contato com pessoas que já trabalham nas empresas, porque essas pessoas que já trabalham nas empresas, nas fábricas, são, na maioria das vezes, são as primeiras pessoas a saberem que a empresa vai precisar de novos funcionários. Geralmente são trabalhadores que têm um bom exemplo no trabalho, porque o encarregado não vai chegar para um mau funcionário e dizer, indique alguém para a gente colocar aqui na empresa. Então, normalmente, alguém que o encarregado vê que é um bom trabalhador, que exerce bem a sua função, que não dá muito trabalho, chega nesse pessoal e pede para eles indicar alguém, ou se conhece alguém que está precisando trabalhar, ou mesmo diz que tal dia vai abrir vagas para uma respectiva seleção. Aí nesse caso, o importante é você que está desempregado, você conversar sempre com seus colegas que estão trabalhando. Conversa com ele, faça aí, mano. Tem que ser humilde mesmo, cara. Quem tá precisando tem que pedir, e muito importante, tem que saber pedir. Chega no seu colega, na sua colega, diz, olha, tô desempregado, tô precisando aí. Mostra disposição, né? Tem que mostrar disposição para trabalhar, para aprender, para receber ordem, para pegar preparo físico na empresa, porque uma coisa quem está parado quando entra numa empresa vai ter muita tensão. A tensão é normal. Você fica muito pressionado para aprender. Você vê as outras pessoas já fazendo tudo no ritmo certo e você quer antes do tempo aprender. E não é isso. Há o tempo para tudo. Ninguém nasce sabendo, todo mundo ali bateu cabeça, até o gerente, até o dono da empresa bateu cabeça. Então você tem que ter calma quando entrar numa empresa. Nada de afobação e acredite no seu potencial, tenha sede de aprender, seja humilde, que aí eu tenho certeza que as coisas vão facilitar muito para o seu lado. Então, você começa a conversar, dá um currículo para um colega que trabalha para outro, chega, conversa com ele, fala, olha, abrindo uma oportunidade aí, cara, me dá essa força aí. É, vai na empresa também, tenta conversar com o encarregado. Agora, tem algumas pessoas que trabalham, que já estão trabalhando, que elas não gostam disso, ela não gosta de arrumar outras pessoas para trabalhar, porque diz que às vezes se a pessoa der mancada na empresa ou não for um bom funcionário, quem indicou será queimado, terá o filme queimado. Não, o que pode acontecer é o seguinte, você indica uma pessoa para a empresa, se a pessoa não trabalhar direito, o encarregado, o dono da empresa, ele não tem como resvalar, respingar em você, porque se você é um bom funcionário, você indicou uma pessoa acreditando que a pessoa fosse um bom funcionário. O máximo de retaliação que pode ter nesse caso, nesse sentido, é ele não pedir mais indicações para você. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo que era instalação de porta sanfonada e fabricação de porta sanfonada. Eu era um bom funcionário porque eu nunca não perdia dia, trabalhava certo, já sabia o que fazia, ele me dava uma medida, eu fazia. Eu trabalhei cerca de um ano nessa empresa e uma vez eles pediram para eu arrumar um funcionário. Eu indiquei um colega meu, que o colega estava muito precisado mesmo, já estava um tempo se batendo. Só que o cara
ele tinha muita dificuldade em aprender e se concentrar. Era um desastre total, na verdade. Tudo que o patrão mandava fazer, fazia errado. E ele era muito estabanado. Ele ia pegar uma coisa, derrubava três, quatro. E o patrão ficou acuado. Porque ficou pensando assim, que se mandasse ele embora eu iria ficar com raiva. Mas depois eu senti que realmente meu colega tinha dificuldade em aprender, em concentrar, que às vezes envolvia cálculo de matemática, ele não entendia direito. Então, aí o que ocorreu? Meu patrão, em pouco tempo, menos de 2 meses depois, demitiu ele. Aí, beleza, eu continuei trabalhando e eles arrumaram outra pessoa, por indicação deles mesmos. E graças a Deus a coisa com o tempo deu certo. Meu colega arrumou trabalho em outro lugar, esse que foi demitido, e anos mais tarde ele me indicou para outra empresa, que eu trabalhei mais ou menos um ano. Então, mas você que está trabalhando, você que é um bom funcionário, eu sei que você está naquela rotina, você vai para a sua empresa, volta para a sua casa de trabalho, você já faz parte de um ciclo que está meio que protegido do desemprego. E às vezes tem alguns de vocês que estão trabalhando que tem aquela mente não muito certa, de pensar assim, se eu conseguir é porque eu corri atrás, se fulano de tal quiser que ele, que ele corra atrás também. Isso pode ser um pensamento ruim para vocês e uma armadilha que vocês estão cavando, porque normalmente as pessoas correm atrás. Pode não correr no seu ritmo, mas cada qual tem um ritmo diferente de correr atrás e de fazer as coisas. Aí o que pode acontecer? Você dá uma oportunidade a uma pessoa, você tem que pensar no lado bumerangue da vida. Uma boa ação que você faz hoje pode respingar nos seus filhos, na sua geração amanhã. Aí você sabe que uma pessoa está desempregada, sabe que um colega seu está desempregado. Em vez de você dar um auxílio, você está vendo que o cara está correndo atrás. Agora, se você conhece pessoas que não correm atrás, que é preguiçoso mesmo, aí não adianta você indicar. Agora, você vendo que o cara é de correria, tá ali atrás, está querendo trabalhar e você sabe que na sua empresa vai abrir vaga, você pode indicar, não tem problema nenhum. Você não fica devendo nada para o encarregado, nem a empresa fica devendo para você. E você pratica uma boa ação que auxilia uma pessoa. Agora, se você se sacrificou muito para conseguir esse emprego, não quer dizer que para todo mundo seja no mesmo time, não, meu. A vida é diferente para todo mundo. E às vezes a vida, ela usa truque para nos analisar. Às vezes a vida te dá assim, olha, eu vou te dar uma possibilidade de você arrumar trabalho para outra pessoa. É o que é que você faz? Você pega essa possibilidade errada. Quem quer trabalho que corra atrás, que faça suas correrias, que não sei o que, não vou dar nada de mão beijada para ninguém. Beleza, é um pensamento seu. Mais na frente, meu amigo, você pode cair numa cilada e que se lasca direitinho, viu? Já vi muita gente em cidade grande praticamente virar mendigo assim, em menos de um ano, por ser despejado. Então a gente tem que observar a vida dá uns revés e dá uma analisada e joga uma armadilhazinha assim na nossa mão para analisar a nossa conduta. Então, você está trabalhando, beleza, outras pessoas também merecem trabalhar, outras pessoas não têm o mesmo ritmo, a mesma capacidade que você tem. Então o importante é isso, é haver essa integração entre quem está trabalhando e quem está desempregado. Você que está desempregado, você tem que se abrir, tem que procurar ser um pouco mais extrovertido, dialogar melhor, se mostrar trabalhador. Não vá para uma empresa quando uma pessoa lhe indicar para uma empresa, não leve outra pessoa com você não, cara. Isso é queimação. Uma vez ocorreu comigo, me indicaram para uma empresa, eu fui mais um colega. Chegou lá, eu fiquei lá na empresa, trabalhei ainda mais ou menos uns 2 anos. Mas o patrão falou, quando alguém lhe indicar, venha só, não traga mais ninguém não. Empresa é todo cheio de não me toque, rapaz. É todo cheio assim da gente seguir regra. A gente não pode simplesmente achar que a coisa é do nosso jeito, não. Aí tem 10 milhões de pessoas desempregadas, cara. O que ocorre? A concorrência é grande demais.
Aí se você tiver uma oportunidade, você agarre. Se você está trabalhando, pense, analise, pense que a vida não é só essa coisa carnal, existe a coisa abstrata, existe a coisa bem e mal, existe a coisa da lei do retorno. Às vezes essa possibilidade que você tem de ajudar uma, um amigo, um conhecido, vai ser recompensado para você mais na frente. Em 2002, mais ou menos, quando eu trabalhava numa metalúrgica aqui no Instância mesmo, aí eu tinha um colega que era encarregado de uma cervejaria. Ele chegou para mim e falou: Paulo, eu preciso de 2 pessoas para já ir amanhã de manhã já começar a trabalhar lá na cervejaria. Tem como você arrumar agora de noite? Era um pouco tarde da noite, mas eu falei, tem sim. Eu tinha 2 nomes, fui na casa de um, aí depois conheci um colega, fui na casa do outro, outro não tava, mas deixei aviso para a mãe dele. Falei, amanhã vocês vão lá na cervejaria. Pode dizer que foi Paulo que indicou para ir para procurar fulano de tal. E graças a Deus deu tudo certo. Eu não perdi nada com isso, cara. Sinceramente, eu me senti bem. Até um dos caras nunca soube que foi eu que indiquei ele, mas beleza. Vou querer o que, assim, de troco daquilo que eu fiz? Nada, porque é uma coisa que você faz sem ter que esperar o que vem depois. É uma coisa que você tem que fazer pela consciência de ser a coisa certa, cara. Porque às vezes a oportunidade te apresenta de você praticar uma boa ação, não é preciso você parar para julgar o ser humano. Ah, não vou fazer isso, porque aquilo não, meu amigo. Esse negócio de julgar é para a maioria de certos religiosos aí. Não é para as pessoas de bem, cara. As pessoas de bem têm que agir em torno da situação e tem que ter uma análise correta e pró-comunidade, pró-ciclo de comunidade, de virtude, o bem que você faz para o outro faz para o outro e faz para o outro. E outra coisa, a gente também tem que entender que certos tempos o bico é praticamente o bico, o chamado trabalho informal, é praticamente um trabalho. Eu tenho meu trabalho informal, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Já estou aqui há mais de 10 anos, já pago meu INSS já há cerca de 10 anos e tenho minha maneira de trabalhar. Se você faz bico, você tem que trabalhar informal, você tem que procurar trabalhar mais ou menos como se estivesse trabalhando numa empresa. Você não pode ter horários aleatórios. O bom é você ter um horário certo, como aqui. Aqui eu trabalho de segunda a sábado, das 8 da manhã até o meio-dia, das 2 até às 5:30 da tarde. Folgo no domingo. Eu trabalho como se trabalhasse numa empresa e já me acostumei no ritmo. O difícil, sabe, é chegar atrasado, né? Porque aqui na minha casa mesmo é meio complicado chegar atrasado. Mas você tem que abrir a mente. Nem sempre a gente tem condições de estar numa empresa de carteira assinada. Às vezes você já faz alguma coisa, você já tem um dom, ou tem a capacidade. Eu queria ter tido mais oportunidade quando eu estava desempregado em São Paulo, em Guarulhos, de ter trabalhado como ajudante de pedreiro. Eu fiz alguns bicos, gostei. É uma coisa que você mexe muito com a musculatura do corpo, ou seja, isso aí é bom que já trabalha a musculatura, já trabalha a sua saúde na parte de ação e você vai aprender uma coisa maravilhosa que é construir, reformar lares das pessoas, é, diminuir os problemas nos telhados, na pia, no banheiro, nos locais. Você vai contribuir para a melhoria dos lares das pessoas. É um trabalho muito bom que eu não tive muita oportunidade de aprender, mas graças a Deus tive a oportunidade de aprender a ser um bom digitador. Então, essas dicas que eu dou para vocês: construa a ponte, você que está trabalhando, baixe um pouco essa bola, baixe um pouco esse orgulho, baixe um pouco esse senso crítico de julgar as pessoas que estão desempregadas. Você não é dono do mundo, você não é dono da empresa, você não é um semideus não.
Você é somente uma pessoa que está desempregada e tem que pisar pianinho, porque a vida dá revés. Já teve gente aí que perdeu 10 bilhões, 5 bilhões, 30 bilhões, 40 bilhões, gente que quebrou mesmo da noite pro dia, que tinha milhões, gente que ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, porque você acha que o emprego te dá segurança para você estar julgando o seu semelhante, humilhando, menosprezando e tirando entre aspas, tirando onda, porque a pessoa tá desempregada, tá numa situação difícil. O dia de amanhã, cara, a Deus pertence e a vida pode bater feio, viu? Já vi muita gente que tinha um eixo, que andava no eixo certinho e de repente desanda. Ninguém sabe do dia de amanhã. Então, se você quer se precaver para o dia de amanhã, você pratica a coisa mais certa possível, porque a fome, o desespero, as contas a pagar, a crise existencial que as pessoas desempregadas passam, você pode voltar a passar. E vamos supor que você na sua vida, sei lá, em 10 anos você tenha ajudado várias pessoas. Quem sabe mais lá na frente essas pessoas pode ser o seu apoio momentâneo até que você consiga andar. Então, analise bem, veja bem com seu encarregado, com a sua empresa. Diga, se precisar de alguém para indicar, eu conheço umas pessoas que estão dispostas a trabalhar, eu posso, se quiser, eu posso chamar aqui, aí vocês aqui, os senhores do RH da empresa, podem fazer uma entrevista, conversar. E é assim que a gente procede no mundo, porque quem tá na luta para conseguir um emprego sabe como é que é, a gente acorda cedo, vai com aquele desânimo, currículo para aqui e para ali, e vê a coisa nunca acontecendo. Eu mesmo, quando 2002, quando eu fiquei desempregado, aí até 2002 eu fiquei cerca de 2 anos aqui lutando, cara, para conseguir trabalho. Espalhava currículo, tinha tempo que desanimava, não queria sair de jeito nenhum. Era uma situação muito difícil. O emocional nosso fica abalado, a disposição vai a zero. Aí o que aconteceu? Surgiu, entre aspas, uma oportunidade para eu voltar para São Paulo em 2004. Quando eu estava em São Paulo, olha o que aconteceu. Eu estava lá cerca de 2 meses em São Paulo. Aí 3 empresas daqui mandaram me chamar. Ou seja, eu sou praticamente daqui distância a vida toda. Sempre tive oportunidade assim, nesse tempo que eu fiquei desempregado, tá passando nessas empresas a cada 2 meses, 3 meses. E no espaço de 2 anos elas não me chamaram. Que foi uma empresa de uma universidade para catalogar na biblioteca os livros através do computador, coisa que eu sabia facilmente fazer. Uma empresa de energia e uma empresa de tecelagem. Me deram oportunidade quando eu não precisava mais e quando eu estava longe. Às vezes a vida é assim. A gente fica naquela luta, o lugar parece que empurra a gente para outros lados, porque deve ter alguma coisa. Mas então, não desanime, tenha fé em Deus, tenha fé em você. E esses seus parentes que estão ali criticando demais, é fácil demais criticar quando a gente está no chão, é fácil demais julgar quando a gente está no chão, mas as pessoas, os parentes de verdade, é aquele que critica ajudando, é aquele que chega para você e fala, e aí mano, eu tô trabalhando, você aí tá no corre, tome R$ 20 para lhe ajudar na condução. E aí você tá na luta aí, eu tô vendo aí você se batendo aí, sem conseguir trabalho. Tome aí, ó, R$ 50 para você ficar o mês todo aí, porque é muito ruim. Quando eu morava em São Paulo, eu não tinha dinheiro para condução, então eu andava a pé durante 3 horas. Eu ia ali pela Dutra e me arriscava muito, porque eu não via ninguém andando na Dutra. Mas eu ia sozinho pelo acostamento, às vezes nem tinha acostamento. Os meus tênis novos, deu tanto andar, chega o solado caía. E eu ia naquela luta, naquele desespero mesmo de conseguir trabalho e não conseguia. E muita crítica pesada vem em cima de mim. Tem hora que parece que tudo dá errado, tem hora que a gente não consegue mesmo,
porque alguma coisa tá fora de eixo. Quando a gente luta demais para conseguir uma coisa e não consegue, é porque alguma coisa tá fora de eixo e a vida tá tentando ensinar alguma lição que a gente ou tá ignorando ou não tá querendo aprender. São verdades absolutas. Porque se você está tentando demais, está dando tudo errado, você tem que olhar outras coisas ao redor de você que pode estar se formando uma coisa ruim e a vida está achando é melhor que você não trabalhe aqui, que você alce outros voos, vá para outro lugar. Mas eu sei o quanto é difícil mesmo. Eu andava mesmo, lutava, ia ali em Bom Sucesso, ia em Cumbica, ia para lá de Cumbica, caminhava mesmo. Eu preferia ir pela pista porque era reto, né? Tipo assim, era mais um atalho do que ir por dentro. Por dentro era muito longo, tinha muitas curvas, muitas coisas, mas era muito perigoso. Mas toda situação difícil, uma hora vai passar. Você só não pode ir para um caminho, que é se acomodar e desanimar. Para isso não tem cura. Se você desanimar, meu amigo, é fim de linha. Então, cresça sempre, se fortaleça. Eu tenho uma coisa que eu digo desde o tempo que eu era estudante, lá para 1980 e pouco. Uma vez eu fiz uma poesia e tinha assim: a oração é o hino dos mais fortes, ou é o hino dos mais fortes ou dos mais fracos com relação à guerra. E procurar trabalho é mais ou menos isso aí, é uma guerra. Então, saia de manhã, saia andando, saia orando, saia exercendo sua fé, saia pedindo a Deus, a Buda, a Allah, pedindo ao universo, mas saia sempre se comunicando com algo superior, porque uma hora você vai ter resposta e fé em Deus que Ele é justo e tudo vai dar certo. Valeu!